Eu queria tirar uma dúvida, porque assim, eu sou jornalista, ele é professor analista, a gente tem um compromisso com os fatos, né? Mas você viveu isso, você é um venezuelano. Como você. Então são duas perguntas. Primeiro, como você encara, às vezes, analistas ou militantes que dizem que o regime Maduro, o regime chavista, não é de esquerda? E como você. E se é possível um partido, uma organização ou uma pessoa, um político, dizer que defende a democracia e ao mesmo tempo defender esse regime? Bom, eu gostaria de falar do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é uma organização que foi pensada para atuar na América Latina. Ela foi instrumentalizada para que cada país adequasse e adaptasse cada uma das suas militâncias. No caso, digamos, da ala democrática do Foro de São Paulo, temos a Maré Rosa, né? Aquela que surgiu nos anos 90, pensando em reviver a luta que inicialmente tinha começado a guerrilha, Che Guevara e todo o Fidel Castro, só que levar esse cenário agora para o campo democrático, ou seja, deixar as armas e pensar que a democracia seria o caminho para essas forças revolucionárias. Só que nós temos no discurso do Hugo Chávez e do Nicolás Maduro dizendo: essa revolução é pacífica, mas ela é armada. Peraí. 70, vocês deixaram as armas. Inclusive o Che Guevara morreu na Bolívia. O Fidel Castro pensa o Foro de São Paulo ao lado do Lula. Inclusive, detalhe, havia mais de 90 países, organizações políticas, e o único que era governo era o Fidel Castro. Ou seja, nós temos ali ingerência internacional e ninguém percebe. Tem um cara que é governo num país e convoca 90 organizações políticas de outros países. Qual que era o interesse? Não é acaso uma espécie de imperialismo ali, ideológico? Enfim. O Foro de São Paulo tem várias áreas de ação. Uma área de ação importante para eles é a parte cultural. A parte cultural é desvirtuar, ressignificar as coisas, como dizer que, na verdade, Hugo Chávez, ele nessa fala se referia a que ele é anti-imperialista e que ele poderia convocar o povo armado para defender a nação. Mas se esse povo não é a minha avó que está lá sofrendo porque não tem medicação, não é esse povo. Onde que está esse povo armado? Pois bem, são os coletivos bolivarianos que vocês devem ter visto ali nas motos, que descem das motos e atiram nas pessoas na frente dos guardas nacionais. Então, esse discurso, essa revolução é pacífica, mas se ela está armada, o discurso do Maduro de nós sofreremos um banho de sangue, ou ele disse, teremos uma revolução com outras características, é o que o Foro de São Paulo pensou. A gente não vai falar com as palavras armas, a gente não vai falar com as palavras morte, nem tiros. A gente vai falar em códigos. E os movimentos políticos de esquerda da América Latina entendem esses códigos. No Brasil, vamos dizer, por exemplo, tem uma deputada aqui, que eu não vou falar o nome dela, uma deputada estadual. Ela diz que o Maduro está sofrendo um golpe. Qual instituição do Estado não é controlada pelo Maduro? Golpe de Estado, na sua definição, é a presença de organismo do Estado em detrimento ou desconhecimento da autoridade legitimamente composta e derroca o governo. Não há, senão o próprio povo nas ruas. Olha o que aconteceu em Bangladesh agora recentemente. Então, esse discurso obviamente não ajuda ao povo venezuelano, e povo que inclusive há muita gente de esquerda sofrendo. Quando o presidente brasileiro falou que a Venezuela era que havia uma democracia relativa, houve 4 ex-ministros do Hugo Chávez, o Héctor Navarro, ministro de Educação, ministro de Peso do Hugo Chávez, tem outros 3 que eu não lembro o nome agora, mas essa carta foi enviada ao Lula e falaram: a história que nos une como forças progressistas nos convida a gente manifestar a nossa preocupação com as suas falas. Não foi a Maria Corina Machado que fez a carta, não foi o Trump, foram 4 caras que o Maduro expulsou, porque eles pediram reformas necessárias e não eram liberais. Reformas na condução do Estado, na formação dos líderes dentro do próprio Partido Socialista da Venezuela, porque eles, nas suas quotas de poder, tinha gente na base muito bem preparada para ser conduzida a ser deputado, e eles colocavam os amiguinhos.
que defendem os interesses de algumas empresas. Então, esse discurso vem, primeiramente, não ajuda a própria liderança de esquerda aqui no Brasil. E né? é falso. Ele é um discurso que você fica até preocupado. Como uma pessoa que mora no Brasil, num sistema democrático que garante, que permite gravar se ela for abordada por policiais nas ruas, defende algo que é totalmente o contrário. Se for abordado por um policial e você for tirar o celular, esquece. O celular vai largar lá. Então, a democracia não é... Eu já sei esse discurso. Quem que vai dizer que o Maduro é ditador se lá tem eleições? Se a candidata se desloca pelo país. Aí tem o resultado da eleição. Cadê as atas? Né? Então, é preocupante sim. Não há uma liderança de confiança quando você escuta esse discurso, quando se desconhece e se coloca em perigo, certamente, a informação. É fake news. As pessoas que dizem que... O que acontece é que o fake news se divulga só com o fato, mas não com a ideia. A ideia, quando você divulga dizendo que a Venezuela é uma democracia, isso é fake news. Porque há fatos, há informes, há relatório da Corte Penal Internacional com mais de 2.000 denúncias. Vítimas, não são denúncias que eu liguei 2.000 vezes, não. 2.000 vítimas relatando desaparecimento de parentes, pessoas que foram torturadas, como eu enviei o material para o pessoal, pessoas que receberam choques elétricos em democracia revolucionária, onde eles falaram que eles eram vítimas na época passada de torturas, que os pais eram jogados de helicópteros. Ali tem mais na Venezuela, procurando o corpo dos seus filhos desde 2015, desde 2014. Meninos andando nas ruas e um francotirador, um sniper como chama, atirar na cabeça de uma pessoa. Então, essa conspiração ideológica e discursiva que há na região latino-americana não se deve interpretar fora do alinhamento do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é a formação que pensou trazer os guerrilheiros, trazê-los do lado radical para o lado romântico e utópico da política. Acreditar, como dizia o próprio Fidel Castro nas palavras, que era utilizar os mecanismos da tonta democracia, da boba democracia, como se diz no espanhol. E da onde que eu tiro essa informação? Hilda Molina, é uma neurocirurgia cubana, exilada hoje na Argentina. Era praticamente confidente do Fidel Castro. Então, hoje não há, e assim, o espaço permite para isso. O povo brasileiro que acredita na democracia, acreditar na democracia não é acreditar na eleição apenas, é acesso à informação, a se formar, a se preocupar, olhar o país que está ali do lado, é como se você olhar a casa que está ali do seu lado, você está vendo que estão batendo na mulher do cara, o cara está batendo na mulher, aí você fica olhando, não vou falar nada, eu vou ficar quieto. Você é neutro. Aí vem a polícia, aí você viu alguma coisa? Eu não acho nada de errado ali, eu vejo dois grupos opostos. E você vê que o cara tá já tudo roxo, a mulher tá tudo roxo, sem cabelo já, arrancado. Então, e os filhos também levando golpes, assim, sendo batidos. É muito preocupante quando o povo só entende como democracia ao processo eleitoral. O processo eleitoral é apenas e serve apenas só para isso, para legitimar um vencedor. Não quer dizer que a instituição se torne mais democrática do dia para o outro. A gente tem algumas coisas para mostrar aí, então não sei que vídeos ou fotos, fiquem à vontade também quem mandou para nossa equipe aí, quando precisar desses vídeos ou fotos para eles mostrarem, tá? Fala, Marcílio. Eu ia falar, só que acho que a confusão que a gente faz aqui no Brasil em relação a essa diferença na direita e esquerda é que a esquerda brasileira está muito relacionada aqui no Brasil com pautas comportamentais. Total. Então, defesa do movimento LGBTQIA+, nem sempre isso é verdade, a questão do aborto, né? E o Nicolás Maduro não é defensor dessas pautas. Você pega, aliás, grande parte da esquerda da América do Sul não é defensora dessas pautas. Você pega, por exemplo, no Peru, quando a gente teve a eleição de um presidente de esquerda, ele se definia como marxista. Mas ele era um marxista totalmente cristão. Então, assim, falar de aborto, pautas que são sensíveis à esquerda brasileira. E aí, como o Nicolás Maduro, né, ele tem esse apelo militar muito forte, a gente vê, bom, um cara que ele, aparentemente, é contra os movimentos mais progressistas, é contra o aborto e ligado aos militares, pronto, é direita. O que não é verdade necessariamente. Não é verdade, né? Ele, inclusive, acusa a extrema-direita de estar tentando derrubá-lo e tal.